Projeto integrador para a licenciatura 6 do curso de licenciatura. Membros do grupo: André José Lopes, Márcia Aparecida dos Santos Conessa, Mirtermai Bruno Júnior, Renata Andrade de Moraes, Tiago Marques de Melo e Valdineia Benta dos Santos Lopes. Cidade de Itaquaquecetuba, São Paulo, ano de 2023. Tema do trabalho: a metodologia ativa gamificação como recurso didático, pedagógico, tecnológico, promovendo as aprendizagens em sala de aula. Esse trabalho tem a finalidade de explanar como a gamificação pode ser usada como recurso tecnológico na sala de aula para facilitar a aprendizagem. Uma questão a ser refletida é como a gamificação pode ajudar no ensino e aprendizagem da leitura nos anos finais da educação básica. A LBD estabelece que a escolarização busca o desenvolvimento pleno dos estudantes, visando a cidadania e a qualificação para o trabalho. Essa finalidade tem evoluído devido às demandas da sociedade contemporânea, com as transformações tecnológicas exigindo uma mudança nas práticas educacionais das escolas. Com base em pesquisas de campo e diálogos com outros professores, foi identificada a importância de abordar as metodologias ativas no nosso trabalho. Essas metodologias visam uma educação emancipadora, em que os estudantes são colocados como protagonistas no processo de aprendizagem. Problema: como a gamificação pode ajudar no processo de ensino e aprendizagem sobre a leitura nos anos finais da educação básica? Compreendendo que o trabalho em sala de aula deve promover a aprendizagem, entendemos que o trabalho com as metodologias ativas venha viabilizar a aprendizagem dos estudantes, de modo a ser um facilitador na aprendizagem. Nosso objetivo principal é apresentar um plano de aula que abrange 2 aulas onde o aluno terá a oportunidade de ser o protagonista em sua aprendizagem. As metodologias de ensino podem ser divididas em dedutivas e indutivas. A dedutiva envolve o professor transmitindo a teoria primeiro e depois os alunos aplicando o conhecimento na prática. Por outro lado, a abordagem indutiva envolve aprender através de investigação e experimentação. Embora seja reconhecida a importância da transmissão do conhecimento, a aprendizagem por meio de questionamento e investigação leva a uma compreensão mais ampla e profunda. As tecnologias na educação beneficiam o processo de ensino-aprendizagem e é importante para reconhecer o papel do professor nessa prática. A integração da tecnologia na sala de aula promove a participação dos alunos e o professor deve mediar o acesso às informações para fortalecer o aprendizado. É essencial que a escola acompanhe os avanços tecnológicos e compreenda as vantagens dessas ferramentas no processo educacional. Nesse trabalho foram aplicadas as seguintes disciplinas estudadas no decorrer do curso: didática, psicologia da educação, projetos e métodos para a produção de conhecimento, organização de trabalho pedagógico. A pesquisa utilizou uma metodologia qualitativa, com base em referências bibliográficas, como livros e artigos, para promover o protagonismo e a autonomia do estudante no processo de ensino e aprendizagem. Além disso, foi aplicado o conceito de especificação das leituras usadas na fundamentação de pesquisa acadêmica, seguindo a metodologia do Design Thinking, fornecida pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Plano de aula. O projeto foi realizado em uma escola estadual, onde se observou que alguns alunos do 9º ano enfrentam dificuldades na leitura e não gostam de ler textos durante a aula, seja em formato físico ou digital. Essa questão foi compartilhada com a coordenação da escola e começou-se a idealizar uma solução para ajudar esses estudantes no processo de leitura. O grupo concluiu que um jogo seria uma ferramenta útil e assim desenvolveu-se um jogo para ser utilizado na sala de aula. O jogo foi construído da seguinte forma: um tabuleiro com 50 casas, 50 cartas com perguntas referentes ao assunto a ser tratado. Aqui neste projeto foram colocadas 30 perguntas entre verdades e mentiras sobre o coronavírus e fake news. Um dado, pinos para todos os componentes do jogo. Regras do jogo. O objetivo do jogo é que quem chegasse ao final do tabuleiro ganharia o jogo. A ordem dos jogadores é definida jogando o dado, de acordo com o número que sair. Cada jogador saberá sua vez de jogar. Cada jogador joga o dado para saber quantas casas deve andar o pino. Os jogadores devem retirar uma carta e ler para o seu colega, que deverá acertar a pergunta para prosseguir o jogo. Em caso de erro, o jogador volta o número de casas que saiu no dado. Os resultados deste trabalho foram satisfatórios, pois com um propósito simples conseguimos engajar os estudantes durante a aula de leitura, o que era o objetivo inicial.
As aulas de teste foram registradas em fotos, respeitando o direito de imagem dos alunos. Devolutiva da aplicação do jogo. Foi montado um jogo com 50 cartas da cartolina, cada um com uma pergunta relacionada ao tema da aula, e os alunos precisavam ler para avançar no jogo. No início, os alunos estavam um pouco apreensivos, pois não conheciam o jogo, mas depois que entenderam a dinâmica, todos participaram e gostaram muito. Eles leram e responderam as perguntas tranquilamente, interagindo de forma divertida. Alguns alunos optaram por não usar os pinos no jogo e marcaram os pontos no caderno. Ao analisar as informações apontadas pela aplicabilidade da aula, podemos considerar que o trabalho por meio de metodologia ativa gamificação foi produtivo para a aprendizagem dos educandos. O jogo, por ser uma estratégia de ensino dinâmica, proporciona ao jovem estudante um maior interesse em participar. Assim sendo, as possibilidades de criar novas estratégias se ampliam, colocando o estudante como protagonista do seu aprendizado. A gamificação como estratégia didática é bem produtiva no processo de ensino-aprendizagem, tanto que é considerada uma metodologia ativa e, de fato, foi possível constatar na prática por meio da realização nesse projeto integrador. Essa pesquisa trouxe muitas contribuições para o nosso aprendizado, ampliando nosso conhecimento sobre o tema, bem como sobre como é importante refletir sobre as práticas pedagógicas, e entendemos que esse assunto não se esgota nessa pesquisa, e sim abre novas possibilidades de estudo. Obrigado.